lá. O método número 2 é chamado de resumo do capítulo. Tá? É interessante a gente lembrar que, quando nós olhamos para esse método, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a Bíblia ela não foi originalmente escrita em capítulos. Tá bom? Não existiam ali capítulos e versículos quando a Bíblia foi escrita ou inspirada ali por Deus. Tá? Quando os autores escreveram, eles não escreveram assim, ó, capítulo 1. Então, Paulo está escrevendo as suas cartas e ele começa a escrever uma carta. Ele não escreve capítulo 1 da epístola ou da carta de Efésios. Tá? Ele simplesmente a escreve. Então, esses capítulos aí, eles foram escritos ou foram separados, a Bíblia foi separada em capítulos, no ano de 1228, por um bispo chamado Stephen Langton. Esse Stephen Langton ele fez isso para facilitar a localização dos textos. Então, era algo positivo. Então, quando as pessoas buscavam o texto, antigamente você imagina que elas tinham que desenrolar um rolo, né? Depois, com o advento da imprensa de Gutenberg em 1440, você tem ali a formação de livros da maneira que a gente conhece, né? Que você consegue abrir o livro. Tá? E, então, a divisão por capítulos facilitou a leitura desses livros. Então, quando a pessoa buscava ler um livro, ela tinha que buscar, talvez, dentro de um livro inteiro, talvez um versículo específico. Isso era um pouquinho complicado. Pelo lado negativo, nós temos também o ponto de que, às vezes, essas divisões elas nos atrapalham. Porque quando você está fazendo um estudo, você é levado pela divisão que já foi estipulada, talvez aí pelo bispo, né? E houve algumas mudanças, mas esses versículos ou a divisão dos capítulos pode te confundir um pouco. Vou dar um exemplo disso que acontece lá na passagem de 1 João 4, de 18 a 21. Então, lá em 1 João 4, eu vou abrir aqui. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir também, fique à vontade. Eu acho que dá para eu compartilhar a tela com vocês dessa passagem. Olha só que interessante. João, não vai dar não, vai ter que... Vou ler para vocês, tá bom? João 4, de 18 a 21. Olha o que acontece. Eu fui chamado para pregar lá na igreja em São Paulo, né? E eles estavam fazendo as divisões dos textos que as pessoas iam pregar. Então, para mim, foi passado que eu pregaria de João, 1 João, desculpa, é 1 João, tá? 1 João 4, de 18 a 21. Lá diz assim. Aqui que está atrapalhando a visão. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí, quando eu fui fazer o estudo dessa passagem, eu falei assim, mas tem alguma coisinha estranha aqui. Eu acho que essa passagem ela seria melhor estudada ou pregada se ela fosse dividida da seguinte forma. Se a gente olhasse os versículos de 17 até o 19, ou até o 5:1. Olha só, no 5:1, ele continua falando: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama aquele que é nascido. Ama ao que dele é nascido. Então, se você tirar esse versículo 5, você tirou a conclusão do pensamento. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente for
pensar na passagem e imaginar assim, será que essa passagem que eu estou lendo não está sendo continuada no capítulo seguinte? Ou eu estou quebrando essa passagem no meio e aí vai dificultar a sua interpretação daquele texto que você está estudando, tá bom? Então isso é muito importante. Outro detalhe aí interessante é que a Bíblia tem 1189 capítulos, ou seja, se você lê os capítulos da Bíblia um por dia, você vai demorar mais ou menos 3 anos para ler a Bíblia toda. Isso não é algo ruim. Às vezes as pessoas pensam... Oi? Desculpa, Rodrigo, te interromper. Pede para os irmãos aí travar os áudios, porque está muito barulho, cara. Então, pessoal, coloca no... Eu estava digitando, que eu não estou conseguindo ouvir também. Eu estava escrevendo para você, que está um barulho muito forte. Ah, sim. Então, pessoal, por favor, coloca no mudo. Eu vou colocar todo mundo no mudo. Isso. Todo mundo no mudo. Aí acho que vai facilitar um pouco. Ótimo. Só ver aqui como é que eu faço. Um segundinho. Estou meio enrolado aqui. Aí, Deus. Aqui, acho que agora vai. Agora sim. Pronto. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, agora melhorou. Estamos, ficou excelente agora. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, voltando a Bíblia ela tem 1189 capítulos. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, você vai demorar 3 anos para ler a Bíblia toda. Isso não é um problema. As pessoas pensam que isso é um problema. Não, não é. A questão é, você está entendendo o que você está lendo? Então, se você não entender, o que adianta você ler 10 capítulos? O que adianta você ler um livro inteiro da Bíblia num dia e falar assim, acabei de ler a Bíblia em 6 meses? Não vai servir de nada. Se você não aplicar, como a gente falou na semana passada, a Bíblia, então não vai servir de absolutamente nada. Então, se você ler 2 capítulos por dia, você vai demorar mais ou menos 20 meses, mais ou menos aí 1 ano e meio. E se você ler 3 capítulos por dia, você vai demorar mais ou menos 1 ano para ler a Bíblia toda. O Ravi Zacharias, que faleceu há 3 semanas, se não me engano, ele é um estudioso, apologeta, talvez um dos mais conhecidos. Ele era conhecido por estudar 3 capítulos por dia. Agora, você tem que se lembrar que o Ravi Zacharias não é você. Ou, melhor, você não é o Ravi Zacharias. Tá bom? O seu chamado é diferente do dele. O tempo que você tem para gastar no estudo bíblico é diferente do tempo que ele tinha. Tá? Então, ele conseguia fazer isso porque ele foi chamado por Deus para fazer isso. Ele trabalhava como apologeta. Então, ele estudava a Bíblia, estudava as culturas e filosofias para tentar, então, defender a fé cristã da melhor maneira possível. E aí ele ia em universidades e dava palestras e depois abria para perguntas e respostas. Então, ele conseguia fazer isso na agenda dele, talvez seja diferente da sua. Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente fica desencorajado por pensar nessas pessoas que fazem estudos bíblicos longos, oram por 8 horas por dia, fala assim, eu queria fazer isso, mas não é a sua realidade. Se você orar, então, por 2 minutos por dia, vai ser melhor do que você tentar orar por 8 horas por dia e não conseguir fazer. Tá bom? A mesma coisa se aplica com a leitura da palavra de Deus e o estudo da palavra de Deus. Bom, a definição, então, desse método é básica, tá bom? Esse método ele funciona da seguinte maneira. Você vai tentar buscar uma compreensão geral dos conteúdos do capítulo. Bom, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através da leitura do capítulo. Quando eu falo a leitura desse capítulo, você deve ler esse capítulo
pelo menos umas 5 vezes. Fala, ixi, você falou na semana passada sobre os preguiçosos, eu que não vou querer fazer esse método. Depende, olha, para e pensa. Se você ler um capítulo de Gênesis, talvez seja grande. Mas se você ler um capítulo de uma das cartas paulinas, você vai conseguir ler em 3 minutos. Então, geralmente, os capítulos demoram, em uma média de 5 minutos. Então, não é muito tempo. Tá bom? E você não precisa ler as 5 vezes seguidas de uma vez. Você pode ler, aí depois você dá um tempinho, faz outra coisa, releia, depois releia de novo. A ideia é que quanto mais você lê o capítulo, melhor vai ser. Uma dica que eu deixo é a seguinte: tente ler uma das vezes em voz alta. Tá bom? Quando você lê um texto em voz alta, você vai perceber nuances diferentes. Tá? Mais sobre isso aí daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, depois que você lê o capítulo, você vai fazer uma série de perguntas para esse capítulo e você vai, então, resumir a ideia principal desse capítulo. Tá bom? Então, basicamente, a definição desse método é essa. É você ler, é você, então, fazer as perguntas e resumir a ideia principal do capítulo. Qual que é a importância e quais são as vantagens desse método? Bom, ele vai te ajudar a entender os capítulos da Bíblia. Por isso que é o método do capítulo, tá bom? A dica que eu daria aí é uma dica que me ajudou muito na faculdade e tem me ajudado até hoje. Ao invés de muitas vezes a gente se focar única e exclusivamente na memorização de versículos bíblicos, você poderia memorizar o que acontece nos capítulos bíblicos. Bom? Então, por exemplo, se você pegar o livro de Romanos tem 16 capítulos. E aí você começa no capítulo 1 e você sabe o que aconteceu no capítulo 1 de Romanos. Bom, os gentios precisam de justiça, de justiça e de justificação. No capítulo 2, ele vai falar que os judeus precisam disso. No capítulo 3, ele vai falar que todo mundo precisa disso, porque todo mundo está debaixo do pecado. No capítulo 4, ele vai falar sobre a ilustração da justificação. E quais os 2 exemplos que ele dá? Abraão e Davi. No capítulo 5 é o resultado da justificação. E assim por diante. Você percebe que, dessa forma, você consegue se lembrar o que acontece e se lembrar onde que aquele versículo que você memorizou, que ouviu 1000 vezes, aparece. Então, essa memorização do conteúdo do capítulo, ou com o título do capítulo, é o que vai te ajudar. Bom? Então, esse método é um método fácil, ele tem 10 passos, mas são 10 passos simples, a gente vai passar por eles. Se você anotar no seu caderno aí quais são esses 10 passos, depois, quando você for estudar, basta você seguir esses 10 passos, tá bom? Ele não leva muito tempo. Agora, eu falo, não leva muito tempo, depende de quanto tempo você demora para ler o capítulo, né? Se o capítulo for mais curto, mais rápido. Se for um pouquinho mais longo, talvez demore um pouquinho mais. E assim, lembre que o foco não é você pensar assim, eu vou fazer então esse método dos capítulos com esse livro da Bíblia. Então, eu vou pegar o livro de Gênesis, tem o quê? 50 capítulos, então eu vou fazer um por dia. Dá para fazer? Dá. Mas analisa a sua situação. Talvez fazer um por dia seja muito. É melhor, às vezes, você dividir um capítulo e fazer em 2, 3 dias. É interessante que quando você pensa em determinado assunto, ou quando o assunto é apresentado para você, você tem um tempo de reflexão que vai fazer com que o assunto ele passe da sua memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. E que você também tenha mais tempo de refletir sobre aquele assunto. Então, se você pegar um texto, ler esse texto hoje, depois reler ele de tarde, ou depois reler ele de noite, falando aqui de 5 minutos, então 15 minutos no dia. Então, você relê ele amanhã de manhã, você já vai perceber coisas que você não percebeu na primeira leitura, na segunda e na terceira. E aí, quando você estiver respondendo ou criando a aplicação daquele capítulo, talvez no segundo dia ou no terceiro dia, você vai ter ali coisas que você nem havia pensado ou percebido. Então, a aplicação vai ser muito melhor. Por isso que a Bíblia fala também em relação à sabedoria ou experiência, né?
Então, aquelas pessoas que têm o cabelo branco, elas têm o cabelo branco porque viveram mais, passaram por mais situações, têm mais experiências. Então, elas conseguem ter uma quantidade maior de conteúdo para expor ou para falar sobre determinados assuntos. Às vezes a gente conversa com pessoas mais velhas e elas têm um repertório muito maior de exemplos ou de situações. Por quê? Porque elas viveram mais, tá? Foram expostas a mais situações. E é a mesma coisa que acontece com esse método do capítulo. Bom? E ele não requer também muitos materiais. Você basicamente precisa do quê? Da sua Bíblia. Tá? Se você tiver a sua Bíblia, já basta. A maioria das Bíblias, ela já vem com uma referência cruzada, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse método. Bom? Se você tiver materiais extra, ajuda. Mas lembre-se, o que você precisa é da Bíblia. Você não precisa de um comentário bíblico para te explicar alguma coisa que você consegue entender por si só. Ainda sobre os preguiçosos, que eu falei na semana passada, que muitas vezes a gente não quer estudar a Bíblia porque a gente é preguiçoso, tem a questão de que nós, ao invés de estudarmos por conta própria, nós buscamos primeiro o que os comentaristas dizem, o que o pastor X diz. E aí a gente perde, né, a oportunidade de aprender uma coisa por conta própria, que é um prazer fazer isso, e também a gente fica calejado. A gente sempre vai voltar a tentar buscar nas pessoas antes de tentar aprender da palavra de Deus diretamente. Bom, então vamos lá aos 10 passos que nós vamos utilizar nesse método, tá bom? O primeiro passo é o título, seguido pelo conteúdo, a pessoa-chave ou pessoas-chave, um versículo-chave, palavras importantes e desafios. Esses são os 6 primeiros. Eu sei que você deve estar anotando. Se você estiver anotando, não tem problema que a gente vai voltar e aí vai dar tempo de você anotar todos, tá bom? Os últimos 4 são referências cruzadas, Cristo, lições gerais e uma conclusão. Bom, então como é que esse método vai funcionar? Da seguinte forma: toda vez que você se deparar com esse método, você vai procurar, então, fazer uma leitura do capítulo todo. É importante isso, sem interrupção. Você pega esse seu capítulo que você escolher, faça uma leitura inteira desse capítulo, tá bom? Não pare ali nos detalhes, simplesmente leia. Se possível, vá para um lugar ali que seja isolado e aí você faça essa leitura. Então, a ideia é que você leia pelo menos umas 5 vezes. Tá? Não é um número mágico, tá bom? Mas quanto mais, melhor. Quanto mais vezes você lê, melhor. O autor do livro que eu tenho utilizado aqui também, ele fala que... Ele dá um exemplo do Jay Campbell, que era um pastor, e esse pastor, olha que interessante, ele lia cada passagem que ele ia estudar para pregar 30 a 40 vezes antes de começar a preparar o sermão. Irmãos, quando você tem essa intimidade com o texto, é que você vai ser capaz de perceber aquelas nuances ou detalhes que aqueles grandes pregadores, aqueles comentaristas bíblicos perceberam. Que muitas vezes a gente acha, eu não sou capaz. Bom, é que você não está se aplicando ou não está lendo da maneira que deveria ler, ou simplesmente não está lendo o texto quantas vezes seria necessário. Bom? E o texto bíblico, por ser a palavra de Deus, você consegue tirar dele princípios norteadores dali pela vida toda. Tá? Ele não acaba. É contínuo. Você sempre consegue tirar algo dali. Se possível, faça uma leitura também desses capítulos em diferentes versões. Tá bom? Se você conseguir aí a NVI, a Revista Atualizada, a Fiel, se você tiver a Almeida do século XXI, se você tiver paráfrases, aí também, depois de ler o texto em uma versão que não é uma paráfrase, talvez lendo uma paráfrase te ajude a entender algumas coisas que às vezes você não consegue entender. Então, quanto mais versões você tiver, melhor também.
Bom, uma outra dica que eu tenho é a seguinte: se você fala outro idioma, seria muito bom que você lesse esse mesmo capítulo no outro idioma. Bom, eu faço isso, por exemplo, com a língua inglesa. Então, eu leio principalmente em inglês e leio em português também. Faço o contrário porque acabei me acostumando desse jeito depois do período da faculdade. Então, eu leio na versão que chama ESV, a English Standard Version. E depois de ler em inglês, eu leio em português. Aí eu pego uma outra versão em português, aí depois eu pego uma outra versão em inglês, e aí você consegue perceber, às vezes, até a maneira que o tradutor fez em inglês que difere da de português. Aí você fala, olha, tem uma questão de interpretação aqui, e não simplesmente uma questão de tradução literal. Então, facilita. Se você tiver a possibilidade de fazê-lo, bom? Leia somente a Bíblia. Não leia comentários. Deixe os comentários para depois. Bom, se você tem uma Bíblia de estudo, não leia a Bíblia de estudo ou os comentários da Bíblia de estudo agora. Leia simplesmente a sua Bíblia. Não leia absolutamente nada mais do que isso. Tá bom? Ok? Deixa eu só fechando aqui. E, se possível, leia ao menos uma vez em voz alta. Como eu disse, vai te ajudar a perceber que o texto está sendo colocado, vai te ajudar a perceber, te jogar lá na situação, se for uma narrativa, você perceber como é que aquele texto, como é que aquilo se passou. Então, por exemplo, não dá para ouvir muitas vezes no diálogo, você percebe que, lendo em voz alta, você consegue entender o sentimento que está sendo passado naquele diálogo. Então, isso vai te ajudar muito na compreensão daquele texto. E também você vai conseguir perceber algumas nuances ali, que talvez só sejam percebidas quando você lê um texto em voz alta. Eu falo isso porque, quando eu vou preparar uma mensagem, eu simplesmente preparar essa mensagem e colocá-la e pensar nessa mensagem, refletir nela só mentalmente, então, na hora que eu vou falar essa mensagem, às vezes as palavras não saem. Às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente troca um termo. Agora, quando a gente coloca isso em voz alta, você já consegue identificar se aquela palavra está saindo direitinho ou o sentimento que é carregado com aquelas palavras. Bom, então isso vai te ajudar bastante. Bom, o primeiro passo, então, é o título. O título é muito importante. Então, quando você começa um estudo, você tem que ter aí, é óbvio, né, um caderno aí para você fazer as suas anotações. E a ideia é que você venha dar um título para aquele capítulo que você escolheu. Tá? Quanto menor for o título, melhor. Por quê? Porque aí vai te ajudar a memorizar e a relembrar aquilo que você estudou. Tá bom? Então, se você tornar esse título em algo memorável, melhor ainda. Tá? Se você der àquele capítulo um título que te faça lembrar de uma maneira bem gritante o que aconteceu, melhor ainda. Para isso, eu sugeriria que você use a sua imaginação, tá? Crie algo assim bem doido, assim, bem maluco às vezes, mas que vai servir para você. Lembra que a gente tem essa ideia de que a gente é o... Ontem eu estava ouvindo uma palestra do Douglas Wilson, né, falando sobre história, e ele fala assim, né? A gente acha que a gente sempre é o personagem principal da história. O personagem principal de toda a história é Deus. Tá? Mas o personagem principal da sua história, você acha que é quem? Você. E a ideia você tem que pensar em algo que você vai usar para a sua vida. Mas não fica pensando assim, não, vou fazer alguma coisa que, se os meus netos pegarem o meu papel aqui daqui uns 40 anos, eles vão conseguir aplicar na vida deles. Não. Você tem que pensar em aplicar o que você vai ver hoje, tá bom? Então pense em algo hoje, um título que vai ser útil para você hoje. Eu deixo como sugestão também que o título, apesar de ser o passo número 1, geralmente, quando a gente vai preparar um estudo ou a gente vai preparar uma mensagem,
o título, às vezes, é a última coisa que a gente faz. Por quê? Porque a gente consegue pensar melhor naquele contexto ou no todo do estudo, e aí a gente coloca, então, aquele título que vai melhor se encaixar com tudo aquilo que a gente já pensou. Bom, ponto número 2, ou passo número 2. O autor ele vai te dar aqui, ele sugere, né, na verdade, que você escolha várias opções para você escolher uma delas e aplicar. O que ele diz? Faça uma descrição do capítulo, ou faça um resumo do capítulo. Ele fala também, talvez você possa fazer uma paráfrase do capítulo. Talvez você possa fazer um esboço desse capítulo. E qualquer um desses vai ser bom. O que eu sugiro é que você faça um esboço, porque com esboço você consegue utilizar isso depois para ensinar outras pessoas ou para dar um outro curso, tá bom? Qualquer um desses, descrição, resumo, paráfrase, esboço, uma lista com os pontos principais do capítulo, são bons, vão funcionar, mas eu sugiro que você faça um esboço, porque aí depois você consegue usar isso de uma maneira melhor, até para aplicar isso em estudos. Bom? Ainda no passo número 2, quando você escolher o seu capítulo, o capítulo que você vai estudar, é muito importante você perceber ou identificar se o seu capítulo ele se trata de uma narrativa ou não. Muitos textos do Antigo Testamento são narrativas. Então, por exemplo, se você estiver estudando o livro de Gênesis, você vai ter narrativas, você vai ter ali poemas também, você vai ter no livro de Salmos poemas, músicas que foram escritas, tá? Então, nas cartas paulinas você está tratando de epístolas, de cartas. Então, a maneira de interpretar esses textos é diferente. No Novo Testamento você tem Atos também que trata de narrativas. Agora, a narrativa ela tem algo especial, tem algo que vai nos ajudar muito. Tem um estudioso chamado Freytag, e ele desenvolveu o que é chamado da pirâmide de Freytag, que é essa pirâmide que vocês estão vendo aí na tela. Eu sei que o nome está em inglês, tá? Mas isso aí não vai ser problema nenhum. Se você buscar pirâmide de Freytag, Freytag se escreve Freytag, Freytag. Então, nessa pirâmide, o que ele tentou colocar é o seguinte, que toda narrativa passa por esses pontos principais, ou por essas fases. Então, por exemplo, toda narrativa tem um ambiente, uma introdução, onde começa a exposição, que está ali como setting ou exposition. Tá? Então, há ali uma ação no final dessa linha aí, do setting, que começa o desenrolar da história. E esse desenrolar da história, ele vai subindo até o clímax. E essa subida é chamada de rising action, ou de uma ação ascendente. E começa a subir. Alguma coisa está acontecendo, é o desenrolar da história. Alguma coisa está acontecendo, e aconteceu outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, que vai levar ao clímax da história. E aí existem os conflitos. Então, por exemplo, se você pegar a história de José, você vai tendo ali o desenrolar dele sendo o preferido, do pai, dele ganhando um roupão ali que o pai dá para ele, que ele é odiado pelos irmãos. E aí você vai chegando, né, ao clímax. E aí, dependendo de se você está pegando a história como um todo ou o capítulo, você pode colocar o clímax do capítulo ou da história como um todo em pontos diferentes. Tá? Mas aí você chega no clímax, que é quando vai ter aquela mudança total da história. Então, José ele é vendido como escravo. José, depois ele trabalha na casa de Potifar. Depois ele é preso. Mas então acontece alguma coisa. Então você chegou no clímax. E aí aquela coisa que acontece muda o desenrolar de toda a história. E aí você começa então a resolução ou a ação descendente, que começa a mudar
todo o desenrolar da história. Ou aquelas perguntas que foram colocadas antes começam a ser respondidas. Os problemas que surgiram antes começam a ser resolvidos nesse desenrolar. E aí você chega, então, na parte final, que é o stasis, que ele coloca ali, o outcome, a resolução, e existem vários outros nomes, basta você procurar também em português, tá bom? Pirâmide de Freytag. Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha, por exemplo, no livro de Gênesis, a história de José, você percebe que a história de José ela vai do capítulo 37 até o capítulo 41. Se você estiver fazendo um estudo de capítulos, você vai precisar prestar atenção, então, nessa pirâmide dentro do capítulo. Mas se você estiver fazendo um estudo da história de José, que é um outro método, você vai olhar do capítulo 37 ao 41. Então, o clímax muda, as resoluções vão mudar, os conflitos vão mudar. Você percebe? Então, existem aplicações dentro da história de José, se divididas nesses capítulos, mas a história de José está ali por um propósito maior. Tá? Ela está cumprindo um papel específico dentro do livro, ou da Bíblia como um todo. Então, é muito importante que você entenda essa diferença. Por que a história de José está ali na Bíblia e por que, ou o que nós podemos tirar desses capítulos que abordam a história de José. E quando você vai estudar, então, os capítulos, você precisa prestar atenção nas preposições. Você precisa prestar atenção no início desses capítulos. Como é que esses capítulos iniciam, como é que eles terminam. Porque muitas vezes o capítulo 38 ele está na continuação da história de José. Então você fez aquela quebra, que não seria uma quebra muito boa, né, do capítulo, e vai perder um princípio muito importante. Tá? O objetivo daquele capítulo está ali. Então é muito importante você entender que as narrativas elas trazem sempre, né, esse desenvolvimento. Sempre vai chegar num clímax e depois vai cair nas ações descendentes e depois na resolução. Então, prosseguindo, a gente está falando aqui da pirâmide de Freytag. Isso aqui é algo muito importante para você manter em mente quando você estiver fazendo um estudo de capítulos que são narrativas, tá bom? Bom, terceiro passo, então, é você fazer uma lista com as pessoas-chave que aparecem no capítulo. Isso é muito importante. Então, se o capítulo está tratando de José, se o capítulo está tratando de Potifar, da esposa dele, é importante você saber quem são os personagens principais, os coadjuvantes, as pessoas que estão participando desse capítulo. Lembre-se que na Bíblia o personagem principal sempre é Deus. Tá bom? Ela trata de Deus. E aí nós devemos ter sempre em mente isso, nunca perder de vista isso. O ponto principal é Deus. E ele se revela a nós? Sim. Ele trata com coisas que nós podemos lidar? Sim. Mas esse trato, ele vai sempre te conduzir a refletir sobre Deus. Tá bom? Então, tente colocar cada uma dessas pessoas que foram expostas aí no capítulo, de uma forma que você consiga escrever do lado ali, olha, essa pessoa é tal, essa aqui se relaciona com esse contexto de tal forma. Para ficar bem claro qual que é o papel dessa pessoa naquele capítulo. Às vezes vão aparecer ali, soldados vieram junto. Às vezes você fala, isso não é importante. Será? Fala assim, olha, um centurião. O centurião apareceu. Quem que é um centurião? É uma pessoa responsável por muitos soldados. Essa pessoa, então, ela é uma pessoa de autoridade. E aí você fala, numa passagem do Novo Testamento, que um centurião veio procurar os apóstolos, você fala assim, peraí, um cara que era do governo romano, do exército romano, com uma alta patente dentro do exército, procurando alguém que era judeu. Alguma coisa de interessante tem aí. Então, essas coisinhas, esses detalhes devem chamar a sua atenção. Tá? Então, é importante também você saber quem que está dizendo o quê e quem que escreveu o livro. Tá? Então, esse livro ele foi escrito por quem? Por Lucas, por Mateus, por João. Quem que foi Lucas? Quem que foi Marcos? Quem que foi João? João não é o discípulo amado que eu já ouvi falar? Olha, então ele escreveu outros livros? Sim.
a primeira, a segunda e terceira João. Ele também escreveu o livro de Apocalipse. Então, isso tudo vai te ajudar a ter uma compreensão melhor do porquê que ele está escrevendo daquela forma. Então, quando você pega o livro de Mateus e o livro de Lucas, você logo enxerga que os dois livros têm genealogias, mas as genealogias ali são diferentes, porque o público para quem os livros foram escritos são diferentes. Bom, logo no capítulo 1 do livro de Mateus, você vai perceber que Mateus, ele fala que Cristo veio para os seus, para o seu povo, que o rejeitou. Então ele está escrevendo diretamente para judeus. Você já percebe algumas nuances ali também. Às vezes os detalhes de alguns milagres que foram realizados são colocados de uma forma que para o judeu fica explícito. É algo que vai chamar a atenção dele de uma forma assim gritante. Bom, passo número 4. Escolha um versículo-chave que capture a ideia geral do capítulo. Bom, seja ali um versículo que tenha um ponto principal ou um princípio que deve ser aplicado, que seja aquele principal. Bom, eu já falei aqui na semana passada, vou repetir agora e vou repetir nos nossos próximos encontros, o seguinte: toda passagem da Escritura foi escrita com um propósito específico, com um objetivo específico. Bom, mas debaixo desse objetivo específico existem princípios que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida. Tá? Então, não confunda os objetivos específicos da palavra de Deus com os princípios que você pode tirar de cada passagem da Escritura. Existe um porquê nós encontrarmos os textos que nós encontramos na Bíblia e um porquê de nós não encontrarmos outros trechos e aqueles que nós encontramos com princípios que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, o autor ele sugere que esse versículo que você vai escolher possa ser aquele que fale a você pessoalmente também. Tá? Então, dentro do seu capítulo, talvez tenha um versículo que salte aos seus olhos e seja bom que você selecione esse versículo para você talvez memorizar, como nós falamos na semana passada, ou refletir sobre ele ao longo do dia, ao longo da semana. Se você não encontrar um que resuma o capítulo, então tente encontrar um que tenha um princípio que você possa aplicar no seu dia a dia. Bom? Passo número 5. Existem palavras importantes nesse capítulo que você está lendo. E a questão é, quais são essas palavras? Então, a ideia é que você deva escolher essas palavras, tá bom? Sublinhar essas palavras, colocar essas palavras em algum local aí no seu caderno. E como é que você sabe quais são essas palavras? Bom, tem duas maneiras bem fáceis, tá bom? Se essa palavra, ou se uma palavra aparecer várias vezes dentro de um capítulo, provavelmente ela é importante. Tá? Se você pegar o livro de Marcos, por exemplo, você vai perceber que no livro de Marcos, ele chama a atenção para a rapidez que as coisas estão acontecendo, ou pelo menos a maneira que Marcos coloca é uma maneira em que chama a nossa atenção, que ele vai falando assim, e depois disso, e logo isso, e logo isso, e logo depois disso. Então, várias vezes, Marcos ele relata as coisas acontecendo dessa forma. Tá? Imediatamente. Então, isso deve chamar a atenção do porquê que ele está colocando dessa forma, ou porquê que ele está passando desse jeito. Agora, quando você está fazendo o estudo de um capítulo, por exemplo, de Gênesis, às vezes você também percebe que existem palavras ali repetidas várias vezes, ou princípios repetidos várias vezes. Então, você já põe ali, já sublinha essa palavra, sublinha esse princípio, porque ele tem alguma coisa de importante, e você vai voltar nele. E tem um outro termo que os seminaristas gostam de usar, né, quando vão dar estudo, mensagem. Você já percebeu, né? Seminarista, quando vai pregar, gosta de falar que sabe grego, sabe hebraico, sabe tudo. E aí, se você pegar ele desprevenido e perguntar alguma coisa, não sabe nada.
Mas tem um termo que é um termo em grego mesmo, que ele está se popularizando, já está popularizado dentro dos seminários, que chama rapax legomena. Tá? E às vezes as pessoas falam, isso é uma rapax. Tá? Se um pastor fala isso, seminarista fala isso, rapax legomena é uma palavra que só aparece uma vez. Então, se essa palavra só aparece uma vez na Bíblia, então é uma rapax. E às vezes é importante a gente procurar o porquê, ou tentar identificar qual que é o significado dela em outros trechos que não sejam necessariamente a própria palavra de Deus. Então você pode pegar, por exemplo, uma palavra que eu vou usar amanhã na mensagem, você fala de metanoia, que é a palavra traduzida como arrependimento. Agora, ela aparece mais vezes na palavra de Deus, na Bíblia, e ela tem sido traduzida, às vezes, de uma maneira errada, em algumas versões. A palavra metanoia é de arrependimento, não é de remorso. Então, a palavra remorso é outra. Tá? Agora, existem algumas rapax, algumas vezes essas palavras só aparecem uma vez, e você pode identificar o uso dessa palavra em trechos, né, de outros livros da época. Como é que as pessoas usavam essa palavra naquela época? Isso vai te auxiliar a entender por que o autor da Bíblia, ou os autores bíblicos, né, estão utilizando essas palavras nos seus textos. Tá bom? Então, essas palavras importantes é necessário você sublinhar, separá-las aí, porque depois provavelmente você vai retornar a elas. Passo número 6, os desafios. Cria aí então uma lista com as dificuldades que você encontrou na passagem. Essas dificuldades dizem respeito a dificuldades de interpretação, tá? E dificuldades de compreensão por sua parte. Fala assim, eu não entendi o que ele está querendo dizer com isso daqui. Então você vai lá e anota. Ou então você fala assim, olha, eu não estou entendendo o ponto principal, anota. Eu gostaria de me aprofundar nesse aspecto, nesse ponto aqui. Anota isso também. Tá? Tudo isso é muito importante porque você não vai deixar essas perguntas sem resposta. Durante esse processo, você vai buscar responder essas perguntas. E aquelas que você não conseguir responder, você vai então recorrer aos universitários, vai recorrer então aí aos seus recursos como Bíblia de estudo, comentários, pastor, seminarista e assim por diante. Bom, então escreva esses desafios. Use então no passo número 7 as referências cruzadas. Olha, eu não sei se você sabe o que é uma referência cruzada. Se você pegar uma Bíblia, você vai perceber, você pode abrir a sua Bíblia aí de estudo ou uma Bíblia comum, você vai ter, provavelmente, se a sua Bíblia for dividida em duas colunas, entre as duas colunas vai ter uma coluna ali com algumas passagens. Eu não sei se você já percebeu, quando você está lendo a sua Bíblia, você às vezes vai encontrar uma letrinha pequenininha em cima de uma palavra ou um número. E aí esse número corresponde a essa coluna que vai estar ali no meio ou na parte de baixo da sua Bíblia. Então, se você olhar lá, número 1, você procura o número 1 ali. E aí você vai identificar que aquilo ali é uma referência cruzada. Então, a referência cruzada são passagens bíblicas que vão te auxiliar na compreensão ou que vão te levar a outras passagens que dizem respeito ou tratam do mesmo assunto em outras passagens bíblicas. Então, você vai conseguir, por exemplo, você está lendo lá em Gênesis, aí você tem uma referência cruzada que vai te levar lá para Mateus. Você fala, olha, então Jesus utilizou esse texto aqui em Mateus fazendo referência de Gênesis. E às vezes você tem, às vezes não, com muita frequência você vai ter o cumprimento de promessas. Você pega, por exemplo, um capítulo de Salmo sendo cumprido lá no Novo Testamento. Então, o Salmo 119 é o mais mencionado, o Salmo 110 é o mais mencionado no Novo Testamento. Por quê? Porque lá fala que, disse Davi dizendo, né, disse o Senhor ao meu Senhor. E aí, quando isso é aplicado pela mente do judeu,
ele fica sem resposta para dizer que Jesus não é Deus. Porque lá em Atos capítulo 2, quando Pedro ele faz a pregação e muitas pessoas são salvas, ele vai expor que Davi está enterrado logo ali do lado. Mas cadê o túmulo de Jesus, que é o Senhor de Davi, que está falando ao seu Senhor, que é o próprio Deus? Então, ele começa a explicar um texto lá em Atos 2, fazendo referência a Mateus 110, o cumprimento de promessa. Tá? E é interessante que você vai lá em Atos 2, você vai identificar ali nos versículos finais, né, essa passagem com uma referência cruzada, que vai te iluminar na compreensão de Salmos 110. Ponto número 8. Esse é um ponto muito crítico e crucial, tá bom? Toda a Bíblia ela vai apontar para Cristo. Tá? A compreensão reformada é de que todos os textos bíblicos vão apontar para Cristo. A Bíblia, como um todo, aponta para Cristo. Agora, isso não significa que você deva achar Cristo em toda vírgula. Bom, você não precisa forçar o texto para tentar achar Cristo em todas as vírgulas. Bom, por quê? Porque a ideia é que toda a palavra de Deus ela nos foi dada para servir de edificação, de como é que nós devemos lidar ou viver na nossa vida, mas toda a palavra de Deus ela deve apontar para aquele sacrifício que Cristo realizou. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, não serve de absolutamente nada. Tá? Então, Cristo ressuscitou. A Bíblia ela te mostra que o plano de Deus é esse e como é que ele funciona. Tá? Então, ele vai te dando, desde Gênesis até Apocalipse, todo o plano de Deus. E ele vai sempre trazer a Cristo, que é o ponto principal. E a partir de Cristo nós vivemos. Então, aquilo que vai acontecer ainda, que nós não sabemos, questões escatológicas, também tem relação com Cristo. Todas elas vão apontar para Cristo. Mas, se a gente pegar, por exemplo, qualquer livro da Bíblia, a gente começa lá em Gênesis e começa a querer pegar e apontar Cristo em Gênesis capítulo 1, no versículo 5, às vezes vai ficar fora de contexto. Se você pegar Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2, tudo bem. Olha, ele fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Pairava sobre as águas. Então você está falando de Deus Pai e do Espírito Santo. Você fala, não está falando de Jesus ali. Bom, ali não. Mas numa referência cruzada, você vai perceber que o texto de João, capítulo 1, versículo 1, fala sobre Jesus, que é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você percebe? Você consegue encontrar Cristo ali. Mas se eu tentar forçar o texto e começar a fazer malabarismo, eu vou conseguir achar Cristo em tudo. E não necessariamente Cristo está ali. Por exemplo, eu posso falar disse Deus, no versículo 3 de Gênesis 1, haja luz, e houve luz. Está falando da criação. Tá? E aí eu falo, Jesus é a luz do mundo. Ponto, Jesus é a luz do mundo. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está falando da criação da luz. Se eu quiser fazer um paralelo, eu consigo fazer, identificar alguns pontos bons, coisas que vão ilustrar a importância de Cristo ser a luz do mundo, como a criação da luz e tal. Mas aí eu consigo também criar absurdos e chegar em coisas que não necessariamente dizem respeito à verdade da palavra de Deus. Então, a gente não precisa criar analogias ou interpretar a Bíblia de uma forma com analogias em todos os momentos. Deixe que o texto te mostre onde Cristo está chegando, onde Cristo entra. Tá? Você vai perceber que o livro inteiro, eu estou falando bastante de Gênesis aqui, mas é um livro que ele tem toda a sua história, é uma narrativa inteira. É uma só narrativa, eu diria.
E ele vai ter uma importância vital na interpretação de como que você interpreta todo o restante da palavra de Deus, que vai te apontar a Cristo. Olha, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, é claríssimo o que está explícito ali, que vai dizer respeito a Cristo. Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, que é Cristo, ferirá a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, ele morreria. E ali está explícito, né? Naquilo que nós chamamos do proto-evangelho, de uma proclamação do evangelho do que Cristo faria. Então, Cristo está explícito ali. Eu não preciso tentar forçar o texto para identificar Cristo nessa passagem. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 25 até 27, diz assim: então lhes disse Jesus está aí no caminho de Emaús com seus discípulos, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha só, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, desde Moisés, desde Gênesis, até, passando pelos profetas, até então, Jesus ele expunha tudo aquilo que dizia respeito a ele. A Bíblia foi escrita para nos trazer a Cristo, para apontar a Cristo. Agora, você não precisa forçar o texto. Os textos vão, de uma forma assim, claríssima, apontando para Cristo. Você não precisa forçar o texto. Procure, então, descobrir qual que é a relação do capítulo que você está estudando com Cristo. Tá? Às vezes tem tudo a ver, como eu disse em Gênesis 3,15, e às vezes não é tão simples assim. Tá? Às vezes, o máximo que nós vamos conseguir tirar são princípios que ficam evidentes na vida de Cristo. Às vezes a gente começa a tentar achar Cristo em tudo e vai chegar em conclusões que, na verdade, são heresias. Tá bom? Os heróis que nós temos bíblicos, muitas vezes, cometiam pecados sim, horríveis, horripilantes, que Cristo não cometeu. Então, às vezes, você equiparar Cristo com Josué, com José, com Moisés, você fala, mas Cristo não cometeu esse pecado. E, às vezes, a gente vai levando até chegar em um ponto em que a gente começa a olhar Moisés como se Moisés fosse o próprio Cristo. E Moisés não é Cristo. Tá bom? Cristo é o próprio Deus, Moisés não é Deus. Cristo está acima de Moisés. Tá? Lembre-se lá das perguntas que nós falamos na semana passada de aplicação. Tá? Nós falamos assim, há alguma verdade que eu deva acreditar nesse texto aqui que diz respeito a Cristo? Há alguma coisa que eu aprendo aqui sobre o Espírito Santo de Deus, sobre Deus Pai? Se há, você deve registrar isso. Você tem que se lembrar também que o texto do Antigo Testamento, assim como o texto do Novo, ele foi escrito para os leitores da época. Tá? Para que, olha só, ele foi escrito para nós, é óbvio, a Bíblia foi escrita para nós, mas ela foi escrita também para os leitores da época. Tá? Então, não necessariamente vai ficar explícito Cristo em passagens do Antigo Testamento em que você vai conseguir identificar assim facilmente. Você vai, às vezes, ter que estudar, você vai ter que refletir, ou às vezes está dentro de um contexto maior. Ou a história ali é muito importante para você chegar na conclusão onde que Cristo entra naquela história. Bom? Lições gerais, que é o passo número 9. Escreva os princípios, tá? Os princípios que você encontrou nessa passagem. Quais que foram as lições aprendidas nesse capítulo? Você deve se perguntar, então, por que Deus desejou colocar esse capítulo na Bíblia? Por que esse capítulo se encontra aqui? Então você vai começar a perceber que há uma introdução da importância, uma conclusão, há uma necessidade daquele capítulo estar ali. Você começar a entender o porquê daquele capítulo ser colocado justamente naquele local. O autor bíblico ali, ele tinha em mente um objetivo, como eu falei.
O Jay Adams chama isso de telos. Existem outros teólogos que vão dar outros nomes, mas existe ali um objetivo claro em cada texto da Bíblia. O seu papel é compreender qual que é esse objetivo e entender, debaixo desse objetivo, os princípios norteadores ali da Bíblia. Tá? Então, debaixo desse objetivo principal, você vai encontrar vários princípios que podem e que devem ser aplicados na sua vida no dia a dia. Então, o seu ponto principal aí, no estudo do capítulo, como qualquer outro estudo, é entender o ponto principal do texto e os princípios que você pode tirar desse texto para aplicação no seu dia a dia. E aí nós chegamos, então, na conclusão. Qual é a conclusão? Você vai pegar tudo isso que você fez e você vai colocar isso em prática. Tá? Como é que você vai colocar em prática? Você vai se lembrar primeiro que para você colocar isso em prática, você tem que colocar uma aplicação. Essa aplicação, ela vai ser uma aplicação pessoal, ela vai ter que ser uma aplicação prática, tangível, você consegue fazer e consegue medir, é mensurável. Lembra o exemplo que eu dei? Eu preciso perder peso. Não é meu irmão, minha mãe, meu pai, não, eu preciso perder peso. Eu preciso perder 15 quilos, tá bom? Eu preciso perder 15 quilos até a semana que vem. Então você colocou aí, eu preciso caminhar 10 quilômetros por dia para perder 15 quilos até a semana que vem. Isso é algo que é pessoal, é prático, é tangível, é mensurável. E você vai fazer isso com essas verdades que você está retirando aí da palavra de Deus. Então você começa a ligar os pontos que você juntou, né? E você vai então ter uma imagem daquilo que aconteceu naquele capítulo, dos pontos principais, das pessoas, qual a relação delas com o capítulo, o que elas fizeram, deixaram de fazer, o que foi uma falha delas, uma virtude delas. Você coloca isso em uma frase, ou num parágrafo, ou num ponto, dizendo, é isso que eu preciso aplicar na minha vida. O que especificamente eu vou fazer em relação a isso que me foi apresentado? Eu tenho aqui um exemplo, ele está em inglês, eu sei, mas um exemplo de como que isso pode ser feito, tá bom? Então, nessa parte ali em branco aí que está escrito chapter, caption, que é o título, né? Se você dividir a sua página ou o seu caderno dessa forma, você vai ter então ali o seu título que você vai colocar, o conteúdo, se você dividiu ali por um esboço, você coloca então o versículo de 1 a 3 ou de 3 a 7 tratou disso. De 8 a 10, aqui ele traz, por exemplo, o texto de Lucas 15, né, que fala da ovelha perdida. Então ele fala assim, perdida e achada, que é o título. Dos versículos de 3 a 7, ovelha perdida. De 8 a 10, a moeda perdida. De 11 a 32, o filho pródigo, o filho perdido. Tá? E aí depois ele coloca as pessoas principais. Ele colocou aqui o pastor com a sua ovelha perdida, a mulher com a moeda perdida, o pai com o filho perdido. Ele colocou um versículo-chave, que é o versículo 7 do capítulo de Lucas 15. E aí ele colocou também algumas palavras principais. Qual que foi a palavra principal que apareceu várias vezes? Perdido e encontrado, perdido e achado. Ela apareceu no versículo 4, 5, 9, 24, 32, 5. Aí a palavra encontrada apareceu no 5, 6, 9, 24, 32. Então, essas palavras são principais. Essas palavras são importantes. Ele coloca, então, no ponto número 6. Tem alguns desafios. O que esse versículo significa para mim? Ele colocou aqui como exemplo, né? 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Olha que interessante. A ovelha perdida, né? O exemplo da ovelha perdida é que ele deixou aquelas 99 ovelhas e foi em busca daquela que estava perdida. Ele compara isso com aqueles que são os justos. 99 justos não precisam de arrependimento, não precisam ser buscados. Quem precisa é a ovelha perdida. Então, há uma comparação muito importante aí. Continuando o exemplo, ele coloca, então, as referências cruzadas. Você consegue identificar essas passagens, por exemplo, em Mateus 18, em João 10, que fala sobre a ovelha perdida, Isaías, que fala sobre Jesus
sendo levado ao matadouro e morrendo por nós. E o Salmo 119, 176, Salmo 119, que vai tratar sobre a Bíblia. Tá? Cristo é visto nessa passagem, olha, na primeira parábola, Jesus é o bom pastor. Você tem um paralelo muito bom ali. Então, é o bom pastor em busca da sua ovelha perdida. Na segunda parábola, o Espírito Santo, ele trabalha, né, como aquele que nos vai restaurar. E na terceira parábola, Deus, Pai, esperando o nosso retorno, ou nos aguardando que aquela ovelha perdida volte ao lar. Quais que foram, então, as lições principais? Ele coloca ali. O filho, ele foi embora dizendo, me dê a minha parte da herança. Mas ele voltou dizendo o seguinte, torne-me em alguma coisa. Então Deus, ele se preocupa com pecadores e que ansiosamente esperam pelo retorno, esperam voltar à casa do Pai. Isso que é as conclusões do autor, tá bom? Existem características aí de um irmão imaturo? Sim, existem, do irmão imaturo, né? Ele coloca aqui a característica, por exemplo, do irmão imaturo, que ele ficava com raiva. Ele tinha ações que eram de crianças pequenas, de criancinha, agia como uma criancinha, com birra. Ele tinha inveja, ele teve uma perspectiva errada, ele ficou reclamando. Mas por que vai fazer a festa para o meu irmão, não vai fazer a festa para mim? Tá? E aí, por fim, ele coloca uma aplicação pessoal. Então, ele escreveu ali a aplicação pessoal dele, num parágrafo, 2 parágrafos, né? Você percebe que é algo curto. Por quê? Porque é algo que você deve lembrar para aplicar no seu dia a dia.